Querido, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 13. Glória a Jesus. Querido, acordei com a voz só Jesus na minha vida, mas eu vou pregar nessa manhã. Deus tem uma palavra para o teu coração. Você acredita nisso? Nada vai nos calar nessa manhã, amém? Então eu preciso que vocês caminhem comigo. Tem alguém aqui acordado? Tem alguém disponível, disposto aqui? Amém? Não tem para todo mundo não. Jesus amado, levanta sua mão assim, diga assim: eu estou aqui pronto para ouvir a tua voz. Jesus, fala comigo em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 13. A Bíblia nos diz assim: todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de... Amém. Querido, deixa eu dizer algo para você antes de você se assentar. Existe uma batalha que não é sua, mas é do Senhor. E o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã, amém? Sente aplaudindo ao Senhor, celebrando a Ele. Querido, a Bíblia nos fala a respeito de Josafá. Josafá, ele foi um rei que ele buscou ao Senhor. Josafá foi um rei que quando ele assume o reinado, ele começa a buscar o Senhor, ele começa a trazer de volta a presença de Deus para o meio do povo. A Bíblia vai nos falar que ele andou nos caminhos de Davi. Ele foi alguém que resgatou a adoração ao Senhor. Ele foi alguém que trouxe o povo a buscar a presença do Senhor, a ter o entendimento de que sem Jesus não dá. Existe um hino que diz assim: sem Jesus não dá, você não vai conseguir. E aí, me ajuda, Paulo, levanta a voz. Quem que foi? É a Ruth. Ele estava trazendo entendimento para o povo que sem Deus não era possível. Sem a presença de Jesus no meio deles, porque ele havia visto e escutado a respeito de Davi, que quando Davi começa a reinar, Davi vai buscar a arca, vai trazer a presença de Deus para o meio do povo. E deixa eu dizer algo para você. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você que para a tua vida caminhar, Jesus precisa estar presente nela. Você precisa entender que Jesus precisa ser aquele que governa a tua história, a tua vida. Ele vem e ele começa a fazer isso. Ele chega e começa a remover os altares, os ídolos que tinham sido estabelecidos no meio do povo. Naquela época tinha imagens, mas hoje existem outros ídolos que muitos têm dentro de si. Às vezes uma pessoa, às vezes o recurso que você tem, são estabelecidos ídolos, coisas que roubam a prioridade e quem é primeiro na nossa vida. Se eu perguntar aqui, Deus é primeiro na tua vida? Deus governa a tua história? Ou ainda existe algo ainda que rouba esse lugar de Deus na tua vida? Mas a Bíblia diz assim, que esse homem
Ele destrói todos os altares, todos os ídolos, tudo aquilo que poderia roubar a comunhão dele com Deus, tudo aquilo que poderia tirar ou colocar Deus em segundo plano, Deus em segundo lugar na sua vida. A Bíblia nos ensina que Ele vem, Ele vai arrancando tudo, para estabelecer um lugar de adoração ao Senhor. E a Bíblia diz assim, que o povo começa a temer ao Senhor. Sabe quando nós começamos a temer ao Senhor? Quando os ídolos da nossa vida são arrancados. Quando desejos que não glorificam ao Senhor são arrancados da nossa vida. Comportamentos, atitudes que não agradam ao Senhor são arrancados. O temor a Deus nos vem. E a base, querido, de uma boa vida, de um bom reinado, de uma vida estruturada, está em obediência e reverência ao Senhor. A Bíblia ela vai nos dizer assim, que nós devemos guardar os pés quando entramos na presença do Senhor. Isso fala de reverência. Quando nós acessamos o ambiente, quando nós acessamos a presença dEle, que haja temor no nosso coração, que haja reverência, que haja entendimento daquilo que nós estamos fazendo. A Bíblia nos fala que nesse contexto, de um homem que estava caminhando e fazendo aquilo que glorificava o Senhor, mudando o ambiente, o cenário, de repente, a Bíblia nos fala que eles são invadidos e eles enfrentam uma crise. Alguém já passou por crise aqui? Quem já passou por algum tipo de crise? Sabe, aquelas crises que chega assim, tem umas que você vai já imaginando que ela vai acontecer, mas existem outras que ela chega com tudo, você não estava preparado para isso. E a Bíblia nos fala assim, que ele estava caminhando e de repente eles enfrentam, um confronto, e eles começam a enfrentar uma crise. 2 Crônicas 20, do verso 1 ao 2, vai nos falar que 3 exércitos se uniram contra ele: Moabitas, Amonitas e Meunitas. Sabe, uma situação que chega para eles, que aparentemente estava sem saída, sem como viver e vencer aquele ambiente, aquela situação. Talvez você acessou essa manhã aqui, os ambientes e o que você tem enfrentado aos teus olhos, parece que não tem mais saída, não tem mais solução. Você acessou talvez aqui sem força, sem algo aparente que possa resolver ou mudar. Mas eu vim aqui nessa manhã dizer algo para você. Quando nós buscamos o Senhor, ainda que aos nossos olhos seja algo impossível ou não tem saída, Ele tem saída, Ele tem a resposta, Ele tem o milagre para liberar sobre as nossas vidas, porque todos nós enfrentamos batalhas assim, batalhas inesperadas, situações que nós não estávamos aguardando. O dia mau chega quando menos a gente espera. Uma notícia, um luto, uma perca, um desemprego, uma doença, uma enfermidade. Hoje pela manhã eu acordei e logo pela manhã eu recebo uma notícia. Saindo daqui eu vou fazer um velório. É uma notícia que ninguém quer receber. São crises que chegam, são dias maus, são situações que sobrevêm sobre as nossas vidas.
E aí está algo que nós precisamos aprender, e nós vamos aprender nessa manhã. É como eu reajo diante dessas situações. Como eu me movo quando o dia mau chega. Como eu me pronuncio, como eu me movo quando o dia mau chega. Quando a crise se apresenta. A reação de Josafá: ele orou e jejuou. Josafá, ele convoca o povo para buscar ao Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui com Josafá? É que Josafá, antes da crise, ele havia estabelecido um lugar de adoração e um altar ao Senhor. Ele tinha estabelecido comunhão com o Senhor. E quando a crise chegou, ele sabia onde ele precisava ir. Ele sabia quem ele precisava buscar. Deixa eu dizer algo para você: não espere o dia mau para você buscar o Senhor. Busque antes, porque quando o dia mau chegar, você vai saber como você vai continuar na presença do Senhor, porque você sabe que nele você tem socorro. Você sabe que Ele é o teu amigo. Ele é quem te ajuda e te sustenta. Josafá, quando vê a situação, quando a ameaça vem, quando chegam, contra ele, ele sabia que a oração e a busca ao Senhor iria dar a ele a direção e a vitória. Querido, existem coisas que a tua palavra não vai fazer. Existem coisas que o teu conhecimento não vai mudar. Mas quando você entra em oração, a oração muda. A oração muda a atmosfera, o ambiente. Ei, nessa manhã o Senhor está nos trazendo a consciência de que a oração, ela move o céu em nosso favor. A oração gera o ambiente de mudança e nos traz força e coragem para continuar. Josafá, ele entendia isso, e quando chegou a situação, ainda que o medo veio sobre ele, quando ele ouve, ele teme, o medo chega, mas ele sabia onde ele ia buscar, em quem ele ia se esconder, em quem ele ia estar prostrado, porque existe um Deus que nos fortalece, existe um Deus que renova as nossas forças, existe um Deus que nos sustenta de pé, ainda que o dia seja para nós não estarmos de pé, mas existe uma mão do Todo-Poderoso nessa manhã, para te permanecer em pé. Ei, você não vai ser destruído, você não vai ser aniquilado, mas a mão do Senhor te sustenta nessa manhã. A oração dele foi humilde e poderosa. Ele reconheceu a grandeza de Deus e a fraqueza humana. Sabe, ele se coloca diante do Senhor, ele não coloca as suas forças, mas ele fala: Senhor, estou com medo, está complicado aqui, mas eu sei que em Ti, eu sei quem é o Senhor. Querido, se a gente sabe quem é o Senhor, por mais que o medo venha, nós os avançamos, porque é Ele quem nos sustenta. Ele reconhece quem Ele é, a sua pequenez, as suas limitações, mas Ele reconhece quem o Senhor é. Quem é o Deus que Ele está na presença. Em vez de entrar em pânico, nós precisamos entrar em oração. Você pode repetir comigo assim? Em vez de entrar em pânico, eu preciso entrar em oração. De vez de você desesperar, entra na oração. Ei, querido, de vez você sair gritando, desesperado, entra na oração.
Busca a presença do Senhor e você será fortalecido por Ele. Você vai receber a direção de Deus, você vai receber a orientação de Deus para a tua vida, porque a resposta vem de Deus. E Deus dá uma resposta para ele, dizendo assim: não temas. Sabe o que Deus fala para ele assim? Não temas. Fala assim: não temas. Não temas, que eu sou contigo. Não temas, porque eu te esforço. Não temas, porque eu te sustento. Não temas, porque eu sou a cura. Não temas, porque eu sou a porta que abre. Não temas, que eu sou a chave. Não temas, porque sou eu quem te sustento, hein? Não temas. Deus disse para ele: não temas. Você pode virar para o teu irmão e dizer assim: não temas. Talvez situações tenham te gerado medo, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã: não temas, não temas, o Senhor é contigo. Deus usou um levita, Geaziel, para falar que a batalha que ele estava enfrentando não era dele, mas do Senhor. Ei, a batalha que você está enfrentando não é sua, é do Senhor. Não é sua. Deus disse para ele assim: você vai estar enfrentando essa batalha, fique tranquila, porque ela não é sua, ela é do Senhor. Eu não sei qual batalha você está enfrentando, mas o Senhor te fala nessa manhã: descansa, porque a batalha é minha. A batalha é do Senhor. Deus disse para ele: a batalha é minha. O que nós precisamos é permanecer firmes e ver o livramento do Senhor. Quando entregamos a nossa luta, as nossas batalhas a Deus, Ele luta por nós. O problema é que muitas vezes nós queremos ir para a guerra e fazer com as nossas forças, resolver com a nossa força, com o nosso braço. Não, eu vou falar, eu vou me justificar, eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar para ela, eu vou fazer. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor está dizendo para nós essa manhã: não é você, é Ele. Você não precisa ir para a guerra, você não precisa ir para o embate, você não precisa ir para a discussão. Quantas vezes nós queremos ir com o nosso braço? Não, eu vou resolver. Quem é da turma aqui que gosta de resolver, de ir para cima? Tem alguém aqui? Não, é perfil, gente, não tem problema, isso faz parte, cada um tem o... Não, eu vou para cima, eu vou resolver. Eu vou resolver agora. Existem momentos que a gente quer resolver na hora. Não, é agora, eu vou fazer. Mas deixa eu dizer algo para você. Existem momentos que eu disse assim: deixa que eu vou fazer. Eu não sei qual situação você precisa e você está vivendo nessa manhã, mas o Senhor está dizendo para você: deixa que eu vou fazer. Eu vou fazer. Aleluias. Projeta para mim 2 Crônicas 20, versículo 20 ao 22. Eu preciso ler com vocês. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas do Senhor e terão êxito.
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que contassem e louvassem ao Senhor, cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com cânticos: deem graça ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Aleluias. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Querido, a Bíblia nos fala que antes deles irem, eles foram adorando ao Senhor. Eu quero deixar isso para você. Diante das batalhas, levante um altar de adoração ao Senhor. Coloque a tua casa para adorar ao Senhor, coloque o povo para adorar ao Senhor, e enquanto você adora, o Senhor vai guerreando as suas batalhas. Ei, levante na tua casa lugar de adoração, altar de adoração ao Senhor. Josafá disse assim: nós vamos adorar. O profeta nos orientou, nos direcionou: nós vamos levantar os levitas, nós vamos na frente, eles vão na frente, adorando ao Senhor. E enquanto eles adoravam ao Senhor, enquanto eles entoavam louvores ao Senhor, a Bíblia diz assim, que o Senhor preparou emboscada entre os seus próprios inimigos e deu vitória a eles. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã: o Senhor está colocando emboscada naqueles que querem destruir o teu inimigo, que quer matar a tua alma, quer destruir a tua família. Mas o Senhor está dizendo assim: eu estou preparando emboscadas. Enquanto você me adora, enquanto você levanta altar de adoração, eu vou na tua frente, endireitando os caminhos, preparando os lugares e concedendo a você vitória. Ei, o Senhor já preparou. O que você precisa nessa manhã é levantar altar de adoração, é levantar a tua voz em adoração. Enquanto você adora, o Senhor vai na tua frente. Enquanto você adora, o Senhor vai preparando o ambiente. Você não vai precisar usar espada, você não vai precisar usar armas, mas o Senhor está dizendo assim: ei, eu vou na tua frente, eu vou endireitando os caminhos, eu vou preparando os ambientes. Ei, o Senhor está fazendo nessa manhã, o Senhor está preparando. Não se preocupe, apenas adore Ele nessa manhã. Levante altar de adoração. Eu quero te convidar a se levantar nessa manhã, eu quero te convidar a adorar ao Senhor. Enquanto você adora neste lugar, o Senhor prepara os caminhos, o Senhor vai na tua frente. Começa a adorar o Senhor, levante a tua voz em adoração nessa manhã, começa a exaltar o nome dEle, começa a declarar nessa manhã, porque o Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo. Ei, querido, o Senhor já foi na tua frente, o Senhor já está te dando vitória, o Senhor está incomodando aqueles que precisam ser incomodados, o Senhor está trazendo a consciência daqueles que precisam ter o entendimento daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está realizando na tua vida. Eu quero te convidar a começar a falar com o Senhor, a dizer: Senhor, eu estou aqui para adorar o teu nome, eu estou aqui para levantar um altar de adoração, porque enquanto eu